Irmãos, a paz do Senhor. Estamos juntos novamente para, desta vez, estudarmos a segunda lição da nossa revista, que trata da carta de Paulo aos Coríntios. Segunda lição, gratidão a Deus pela Igreja. Esta lição é baseada em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 até 9. Vamos fazer a leitura? E eu quero que você faça uma leitura comigo, já prestando atenção na quantidade de vezes que Paulo se refere a Deus, a Jesus Cristo, ao Senhor, ao Pai, nesses 9 versículos. Vamos ler. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Você observou que nesses 9 versículos, Paulo faz 18 vezes referência a Jesus Cristo, a Deus, Cristo Jesus, Pai, Senhor, Senhor nosso. 18 vezes essas referências em apenas 9 versículos, como já antecipando o que estaria vindo pela frente. O fato, talvez, de que os nossos irmãos de Corinto estavam com foco errado. Estavam com foco em noções humanas, sabedoria humana, interesses humanos, políticas humanas, costumes humanos e carnalidade, inclusive, em vez de manter o foco em Deus, em seu Filho Jesus, no Senhor, no Pai, naquele que morreu pelos nossos pecados. A maneira como Paulo escreve isso, ainda que ele não fale diretamente, também é um cutucão muito sério, quem sabe para chamar a consciência daqueles irmãos de que quem morreu pela igreja foi Jesus Cristo. Quem é o dono da igreja é Jesus Cristo, o qual ele comprou com seu sangue. Quem planejou a salvação e colocou em execução foi Deus, o nosso Pai. A igreja é dele, é de Deus, o Deus eterno. A igreja não é propriedade e não é objeto de seres humanos para ser dividida, ser manipulada, para ser tratada com doutrinas humanas e entendimento humano. E isto parece ser um puxão de orelha muito sério de Paulo, já prenunciando aquilo que vem em seguida, porque se gentilmente, cumprimentando a igreja e dando graças a Deus, Paulo já dá esses cutucões, imagina o que vem pela frente, né, irmãos? A primeira palavra dessa carta qual é? Paulo. Paulo está logo de cara já se anunciando, dizendo logo com o seu nome, quem é o autor dessa carta. Mas veja bem, Paulo é o autor, mas não é o escritor da carta. Você pode ler comigo lá no capítulo 16, último capítulo da carta, capítulo 16, versículo 21. Você lê: eu, Paulo, vos cumprimento, assinando de próprio punho. É sabido, irmãos, que Paulo tinha algum problema de saúde. E muitos comentaristas acreditam que era um problema oftalmológico. E não se sabe como Paulo adquiriu, mas provavelmente era aquele espinho na carne de que ele fala na segunda carta aos Coríntios, mediante o qual Satanás o injuriava, provocava. Olha, você curou tanta gente, ressuscitou morto, você é tão usado por Deus e não pode curar-se a si mesmo. Isso foi motivo de vergonha e humilhação para ele durante um tempo, até que ele, orando ao Senhor, pedindo para afastar isso, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então se conformou com isso, mas ele precisava escrever para as igrejas e ele não conseguia. Em uma das cartas
ele parece ter escrito alguma coisa de próprio punho e ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevo. Isso parece ser literal. Ele tinha que escrever, então ele teve que escrever letras enormes para ele poder saber o que estava sendo escrito. Mas já no caso da carta aos Romanos, que nós terminamos de estudar recentemente, vê-se que quem escreveu a carta foi Tércio. E aqui não se diz o nome quem escreveu, mas Paulo apenas assinou. Você considera isso como sendo uma coisa de pouca importância? Vamos ver se isso é uma coisa insignificante. Você teria coragem de assinar um cheque sem ver quanto está escrito nele? Assinar um documento, um contrato, sem ler o que está escrito nesse contrato? Paulo teve essa coragem. E não foi uma carta qualquer. Ele não estava simplesmente mandando beijinhos para os irmãos, mandando uma simples saudação. Ele estava fazendo um tratado muito importante para a correção dos rumos da igreja, que estava prestes a se dividir em pedaços, em facções, e ainda com heresias, com dificuldades, deficiências de entendimento doutrinário e de aplicação da doutrina. E Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, foi inspirado por Deus para escrever essa carta, mas ele não escreveu com a própria mão. Ele ia falando aquilo que Deus lhe dizia e uma outra pessoa ia passando para o papel. E no final Paulo assinou embaixo. O que isso nos diz, irmãos? Isso nos diz que há ocasiões em nossa vida e que nós temos que confiar nos irmãos. Como é importante nós trabalharmos com os irmãos para podermos ter confiança neles. Como é importante nós nos acercarmos de pessoas com quem nós podemos compartilhar a nossa fé, nossas dificuldades, e ouvir conselhos, e dar conselhos, e nos tornarmos amigos, tornarmos unidos, para que quando precisarmos, quando nós tivermos que colocar o ministério na mão do irmão, tivermos que depositar a nossa confiança quase que cegamente numa pessoa, nós possamos fazer isso e ficar em paz. Temos que acabar com essa história de que tem que ser do meu jeito. Se não for eu quem vai fazer isso, ninguém vai fazer direito. Temos que acabar com isso. Nenhum de nós é suficiente a ponto de dar conta da obra de Deus. E sem esquecer que toda a capacidade que nós temos para trabalhar na obra do Senhor, os dons, os talentos, não são nossos, foram dados por Deus. Algum de nós aqui tinha capacidade para fazer alguma coisa pela igreja do Senhor ou pelos perdidos, em termos de anúncio da palavra do Senhor, de ensino da palavra, de pregação da palavra, de correção doutrinária? Algum de nós tinha capacidade de fazer isso antes de se converter? Não. Isso significa que isso não vem de nós, isso vem de Deus. Deus nos dá a capacidade, portanto não é nosso. Eu tenho capacitação de Deus para determinada área ministerial, você tem para a mesma ou outra área ministerial, porque o Espírito do Senhor distribuiu os dons, talentos entre os membros da igreja do jeito que ele quis. E se para Paulo Deus não concedeu que ele tivesse boa visão para ele escrever de próprio punho, então ele tinha que confiar na outra pessoa e assinar embaixo. Não podemos fazer tudo apenas do nosso jeito, tudo eu e tudo sozinhos. Você quer exemplos de que isso é bíblico e que você deve lançar mão dos recursos que estão por perto? Vou dar apenas alguns exemplos. Quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, com sede chegaram a um lago com águas. Quando foram beber água, perceberam que era água venenosa e imprópria para o consumo. E começaram a murmurar. Moisés clamou ao Senhor, o Senhor disse: está vendo aquelas árvores? Corte galhos daquelas árvores e jogue na água, para que as águas fiquem boas, próprias para o consumo. E Moisés mandou fazer isso. Jogaram aqueles galhos na água e a água ficou própria para o consumo. Muitas vezes, irmãos, os nossos recursos para nós darmos conta da nossa atividade ministerial, os nossos recursos estão tão perto, mas a gente não consegue perceber. Muitas vezes o irmão que está do seu lado, ou às vezes até o irmão que nós estamos ignorando, passamos pelas árvores e não percebemos que elas podem ser recurso ministerial da parte de Deus para suprir as nossas deficiências e as nossas necessidades. E na prática, como funciona isso? Veja que Jesus Cristo tinha lá seus muitos seguidores.
e ele separou 70 pessoas. Antes daquelas pessoas serem cheias do Espírito Santo, antes dos dons espirituais serem derramados para a igreja, antes dessas pessoas terem confirmação de que serviam mesmo para o ministério cristão, o que Jesus fez? Pegou essas pessoas, separou em grupos de 2 e mandou saírem por toda a região onde moravam os judeus, o povo de Israel, para anunciar o evangelho, dizendo para eles irem, para ressuscitarem mortos, limparem leprosos, expulsarem demônios e para anunciarem o reino de Deus que é chegado. Ele mandou pessoas que não tinham habilidade para isso, mandou numa espécie de treinamento, de estágio, e de uma responsabilidade impressionante, anunciar o reino de Deus e fazer esses milagres, esses sinais. Mesmo assim, o Senhor comissionou pessoas incapazes, impotentes. O Senhor comissionou e teve confiança neles e mandou que eles fossem. E eles voltaram jubilosos por causa da realidade do ministério que o Senhor lhes conferiu. Se o Senhor Jesus faz isso, por que é que nós não podemos fazer? Por que é que nós não podemos fazer como Paulo e confiar no irmão para fazer aquilo que está fora do nosso alcance e assinar embaixo? O próprio Paulo fez isso tantas vezes. Ele parava em determinado lugar nas suas peregrinações, viagens missionárias, fundava uma igreja, doutrinava a igreja, nomeava obreiros dentre aqueles que tinham sido convertidos, colocava esses obreiros como ensinadores, doutrinadores, pastores das igrejas, e ele partia para uma outra terra. A missão dele não era ficar naquele local anos e anos, mas era partir para evangelizar, pregar o evangelho do Senhor Jesus. E ele confiava de que as pessoas que ele deixava para trás iam dar conta do recado. Houve problemas? Com certeza. Houve deficiências? Com certeza. Nós estamos vendo aqui o caso da cidade de Corinto. Muitos problemas deu para o apóstolo Paulo, mas nem por causa disso Paulo deixou de fazer o que sempre fez: estabelecer igrejas, nomear obreiros e partir para outra. Ele confiava que Deus ia usar as pessoas que estavam ali e que essas pessoas iam se dedicar à obra do Senhor. Por quê? Porque não somos nós quem controlamos a obra do Senhor, irmãos. Não somos nós. Veja na nossa congregação mesmo, a Segunda Igreja Batista em Pirassununga. Pastor Renato, quando tira as férias necessárias para descanso dele e da sua família, depois de 11 meses de trabalho árduo, o que ele faz? Ele nomeia pessoas para pregar a palavra para a igreja, deixa pessoas liderando, presidindo a igreja no lugar dele, e ele vai descansar porque precisa. E se ele ficar aqui todos os dias de férias olhando o que nós estamos fazendo, ele vai descansar? Não. Então ele precisa confiar no que nós estamos fazendo. Ele vai orar todos os dias por nós. Ele vai entregar nas mãos do Senhor e vai confiar e poder descansar. Meus irmãos, vamos usar isso como exemplo. Olhe para os irmãos que estão ao redor e não tenha medo de trabalhar. Ore ao Senhor, peça a direção do Senhor e diga para Deus que você não consegue dar conta sozinho de toda a sua atividade ministerial, de tudo que Deus colocou na sua mão, que você precisa de ajuda, e peça para o Senhor indicar alguém, e depois invista na vida dessa pessoa e tenha confiança de que Deus vai dar a vitória para você e para essa pessoa também. E Paulo diz que foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Interessante, ele foi chamado para ser apóstolo e foi chamado pela vontade de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Olha um pequeno trecho, quanta coisa diz. Hoje nós temos pessoas que se auto-intitulam apóstolos de Jesus Cristo, mas que não foram chamadas pela vontade de Deus e que de fato não são apóstolos, porque o apostolado de Paulo era nas ruas, na estrada, nas cidades, em outras culturas, fundando igreja, estabelecendo obreiros e partindo para outro campo missionário. Enquanto os apóstolos de hoje em dia, tudo o que conseguem fazer é ficar nos púlpitos ou diante de câmeras de televisão ou contando dinheiro, e muitas vezes dando escândalo, e escândalo tal que muitas pessoas não querem nem mais saber. Eu ouvi falar de evangélicos, de crentes, de protestantes, por causa desses falsos apóstolos que se auto-intitulam apóstolos, que se dizem chamados por Deus e se dizem representantes de Jesus Cristo, e na verdade estão envergonhando o evangelho perante a sociedade. Paulo não. Paulo tinha isso como uma missão de honra, mas era uma missão árdua.
muito trabalhosa, com muitas tribulações. E diferentemente do que acontece hoje em dia, Paulo era um apóstolo sem dinheiro, sem carrões, iates, mansões, ricas, gordas contas bancárias. O que ele tinha para se orgulhar, como ele mesmo diz em alguns lugares, é o fato dele ter estabelecido igrejas e ver as pessoas servindo de coração e com simplicidade o Senhor Jesus Cristo. Isso é marca de um apostolado, de uma pessoa chamada pela vontade de Deus para representar o Senhor Jesus Cristo. E ele continua no versículo 2. A igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus em Corinto, não é de outra natureza ou de outra origem, é de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, isto é, aqueles que posicionalmente em Jesus Cristo foram separados do mundo para permanecerem em Jesus, chamados para serem santos. Então, enquanto o primeiro santificados diz respeito à posição em Cristo, o outro chamado para serem santos diz respeito ao caráter de cada cristão. Nós estamos sendo chamados não apenas para permanecer, apenas isso não. Permanecer indiferentes em Jesus Cristo, esperando vir do céu alguma coisa, só isso não. Mas nós somos chamados para sermos santos, trabalhar com isso, dar lugar ao Espírito Santo para que a nossa vida seja santificada pelo Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus em nossa vida. E isto também era mais um puxão de orelha para os nossos irmãos em Corinto, porque talvez eles estivessem se alegrando pelo fato de estarem em Jesus Cristo, mas eles não estavam, pelo menos uma boa parte, não estava levando em devida conta o fato de que foram chamados para se santificarem. Não é para ficar estagnados, mas para continuar o processo de santificação. Meu primeiro pastor costumava dizer que quando o crente para, na verdade ele não está parado, ele está regredindo, porque toda a igreja vai passando à frente dele e ele vai ficando para trás, até que chegar a um ponto que talvez ele nem consiga alcançar mais. E de fato a Bíblia dá conta de que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque sem ela ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. E Paulo continua no versículo 2 dizendo: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mais um puxão de orelha, porque Paulo está dizendo que em todo lugar, em todas as partes, havendo muitas igrejas abertas, igrejas, digo, núcleos de comunhão, de convertidos ao Senhor Jesus Cristo, havendo muitos lugares em que estavam estabelecidas igrejas servindo o Senhor Jesus e, na verdade, todas elas juntas eram uma só igreja, um só corpo, um só povo. Por que os coríntios estavam se dividindo então? Se a igreja em todos os países, nações, povos, línguas, era uma só, por que em Corinto a igreja podia ser dividida em 4 ou 5 pedaços? Então, é uma indireta naquele povo, que conforme nós vamos ver na próxima aula, se Deus permitir, estava se dividindo e ainda achando que estava tudo bem permanecer assim no Senhor Jesus Cristo. Não está tudo bem. Na próxima aula você vai ver que não está tudo bem e que isso pode ser fatal para a igreja. É terrível isso, além de ser um péssimo testemunho para a sociedade. Versículo 3. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O comentarista da nossa lição diz que quando Paulo fala graça e paz, ele está usando os cumprimentos que eram usados tanto pelos gregos quanto pelos judeus em Corinto. Os gregos usavam a palavra graça, charis, para se cumprimentar, e os judeus usavam a palavra paz, erene, ou shalom, em hebraico. E Paulo junta as duas nesse cumprimento, que hoje em dia muitas igrejas adotam também, os crentes a se cumprimentar, dizendo graça e paz, irmãos. E Paulo junta os dois, como mais uma vez dando a impressão de que não importa se é grego ou se é judeu, se converteu a Jesus Cristo, faz parte de um só povo. Então a saudação não precisa ser uma fórmula de saudação, graça e paz, a paz do Senhor, paz, irmão, boa tarde, não importa. O que importa é que estão reunidos, tanto judeus quanto gregos, em Cristo Jesus, como um só povo, pertencente ao Senhor Jesus. E ele diz ainda que graça e paz sejam com eles, mas isto, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não uma paz teórica ou retórica, como estava ocorrendo em Corinto. Uma paz que não era nem aparente, é uma paz apenas teórica, porque estava havendo muita dissensão. Não havia paz entre eles. Não havia união.
A graça de Deus se manifesta, mesmo havendo desunião. Manifesta. Mas quando nós estamos divididos, nós não percebemos essa graça se manifestando. Ou percebemos muito pouco dela. É um grande prejuízo para nós como indivíduos e para nós como igreja, nós não termos união. Porque a graça do Senhor, ainda que seja abundante no nosso meio, está sendo ignorada. Nós não percebemos, porque nós estamos dando muita atenção àquilo que é de indivíduos, aquilo que é humano, aquilo que está dividindo a igreja. E isso é muito mal, com certeza. Versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, e vai. Observe que Paulo não está elogiando os nossos irmãos de Corinto. Ele está elogiando Deus. Ele está dando graças a Deus por aquilo que Deus fez no meio dos coríntios. Ele não está dizendo, parabéns, irmãos, porque vocês estão enriquecidos, parabéns, porque vocês têm conhecimento, vocês estão cheios de todos os dons. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, apesar de vocês, apesar do mau comportamento de vocês, apesar dessa divisão, apesar do mau testemunho que vocês estão dando, Deus ainda ama vocês, a graça dele ainda se manifesta no meio de vocês, os dons espirituais ainda estão no meio de vocês, o entendimento, o conhecimento, a riqueza da palavra do Senhor ainda está disponível no meio de vocês, e eu estou agradecendo a Deus por isso. Olha, irmãos, Deus sempre é digno da nossa gratidão. Ainda que nós olhemos ao nosso redor, até mesmo muitas vezes dentro da nossa congregação, e percebamos que as coisas não estão bem, que as pessoas não estão se dedicando ao trabalho do Senhor, não estão se dedicando à comunhão, as pessoas estão preservando a sua espada do sangue, como diz Jeremias, e pior, né? Deus diz que maldito aquele que faz isso, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Apesar disso, para a igreja do Senhor, a graça de Deus permanece, os dons espirituais estão sendo dados. Irmãos, nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo de graça abundante no nosso meio, de derramamento do Espírito Santo, do Senhor falar no nosso meio, de levantar pessoas para falar, para anunciar a verdade e nos ensinar. E a quem nós devemos elogiar por isso? Ao Senhor, porque nós não merecemos isso e não estamos fazendo por merecer. Tudo isso é gratuito. Tudo isso é apenas a bondade do Senhor, é de graça para nós. E muitas vezes nós estamos fazendo até o contrário. Nós estamos desmerecendo receber estas coisas de Deus. E Deus continua manifestando a sua bondade imensa, a sua graça, e nos dando a paz. Perante essas coisas, perante essa advertência de Paulo, é tempo de nós olharmos para o lado, olharmos para trás, olharmos ao redor os nossos irmãos, e dizer, a partir de hoje, eu vou fazer a minha parte na minha igreja. De hoje em diante eu vou fazer aquilo que me compete. Até hoje eu tenho envergonhado o nome do Senhor porque eu não tenho trabalhado adequadamente no meio do meu povo. Mas a partir de agora eu vou usar os dons que Deus me deu e vou fazer a minha parte na obra do Senhor. Interessante que Paulo continua elogiando Deus, dizendo que o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, quer dizer, o Senhor salvou as almas de vocês. Nós demos testemunho do Senhor Jesus Cristo, nós nos expusemos para isso, como Paulo dissesse, aplicamos-nos a isso, dando testemunho do Senhor, e foi confirmado, porque vocês se converteram ao Senhor. Há uma multidão de pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é confirmação de que o testemunho de Jesus Cristo é verdadeiro. E no nosso meio, irmãos? E hoje, onde nós vivemos na nossa congregação, o testemunho de Jesus Cristo está confirmado no nosso meio? Nós podemos dizer amém, que nós nos convertemos perante a palavra do Senhor, nós entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, e de que a presença do Senhor no nosso meio é confirmada, a palavra de Deus está surtindo efeito no nosso meio? Podemos dizer isso? Podemos. Mas graças a quem por isso? A nós? Graças aos outros irmãos? Ou graças a Deus que, apesar das nossas deficiências, da nossa negligência, do nosso mau comportamento, Deus ainda continua trabalhando, Deus continua salvando almas no nosso meio.
Bendito seja o nome do Senhor, que nunca se esquece de nós e não retira sua boa mão de cima de nós. Versículo 7. De modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se a palavra de Deus é a verdade, se aquilo que Paulo tem ensinado, e nós vemos também em outros lugares a palavra do Senhor é verdadeiro, então os dons espirituais são e estão sendo distribuídos por Deus entre os membros da igreja da maneira como ele planejou para a igreja. Aquilo que é necessário para cada congregação e para a igreja em todo o mundo também. Isso quer dizer que no lugar onde eu me congrego, no lugar onde você se congrega, o Espírito Santo não se enganou. Ou será que ele se enganou? Ou será que a palavra de Deus não diz a verdade de que ele distribuiu os dons como ele quer? Isso quer dizer que eu recebi um ou mais dons e você também. Isso quer dizer que você, que está me ouvindo, foi capacitado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural, poderosa, para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Deus me chamou para ensinar a palavra dele. Eu tenho convicção disso. Há muitos anos tenho convicção. Então, meu dever é me dedicar, como diz a Bíblia. Eu tenho que me esmerar, eu tenho que estudar. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Ele me chamou para ensinar, mas ele não me deu um pacote de sabedoria. Ele não colocou em mim um arquivo com todo o entendimento da sua palavra e dos seus segredos para eu sair ensinando. Não. Eu tive que começar do zero e ir aprendendo, e na medida em que eu ia aprendendo, ia praticando, e Deus ia me dando a oportunidade de praticar aos poucos. O pouquinho que eu estudei é o pouquinho que eu vou ensinar, e aí vou aumentando um e aumentando o outro. E os anos vão passando e isso vai acontecendo. Eu tenho que ter confiança no que meu Deus declarou, convicção de que Ele me deu um dom, porque Ele fala a verdade, Ele diz que deu, e eu tenho que ter responsabilidade com isso. Não é motivo para me engrandecer. Tanto é que Paulo não está engrandecendo nenhum dos irmãos em Corinto. Pelo contrário, ele está agradecendo apenas a Deus, dando graças a Deus por Deus ter dado os dons espirituais à sua igreja. Não é obra nossa. Não é mérito nosso. Não é poder nosso. Não é autocapacitação. Não é nada disso. É um dom espiritual que eu recebi, outro que você recebeu, que nos capacita, da parte de Deus, a nós trabalharmos na obra dele. E cada um faz um pouco. Eu ensino, outro evangeliza, outro lidera, outro preside a igreja, outro em comunicação criativa, cantando, compondo, tocando instrumentos, outro trabalha com crianças, com adolescentes, e aí vários dons. Outro dom de oração, intercessão, dons de cura. E vai. E qual é o seu dom? Para o que você foi chamado e para o que você foi capacitado? Nós vamos estudar mais adiante no capítulo apropriado sobre os dons espirituais, mas é bom despertar você já, para você se preparando. Quem sabe quando chegar naquela aula, você já está muito mais operante na igreja do Senhor, se dedicando mais. Com relação aos dons espirituais, existem coisas terríveis no horizonte. Eu me lembro da parábola que Jesus contou a respeito dos talentos. Ele disse que deu talentos, cada um segundo a sua capacidade, quer dizer, cada um na medida da sua fé ou na possibilidade que a pessoa tinha de desenvolver aqueles dons, e partiu para uma terra distante. Quando ele voltou, ele chamou um por um para prestar conta dos talentos que ele tinha dado. E as pessoas, os servos foram chegando dizendo: olha, o senhor me deu 5, tá aqui eu investi, está aqui os outros 5 que eu consegui. E é elogiado. É assim com todos. Até que chegou um que recebeu 1 talento, pelo menos 1. Alguns receberam 5, 3, 2, 4, mas todos os servos do Senhor receberam pelo menos 1 talento, pelo menos 1. E um desses servos chegou e falou: ó, Senhor, eu fiquei sabendo que o Senhor era muito exigente, o Senhor semeia, aliás, o Senhor colhe até onde o Senhor nem semeou, o Senhor é muito exigente, então eu tive medo. Eu escondi o talento esperando o Senhor voltar e desenterrei, está aqui o seu talento. Como foi que o Senhor o chamou? Como foi que o Senhor o qualificou? Servo mau e negligente.
Você que não está fazendo nada na obra do Senhor, sabia que se continuar assim até a volta do Senhor, ou até o final da sua vida, você está correndo sério risco de ser chamado de servo mau e negligente? Porque você é servo. Imagine um senhor ter vários escravos, ou vários servos, como você preferir. E de repente ele volta e encontra todos trabalhando, produzindo, de acordo com a capacidade, as ferramentas que o dono deu para cada um. Mas ele encontra lá uma meia dúzia, encostado numa árvore, encostado no celeiro, cochilando, outros comendo uma fruta, enquanto todos estão trabalhando e aqueles não estão fazendo nada. E o dia todo passam assim sem fazer nada. Você acha que o dono desses servos vai ficar feliz ou vai ficar com muita raiva, muito irado? O que você está pensando do seu ministério, meu irmão, minha irmã? O que você pensa? Eu lamento muito, nesses 31 anos de crente, pela quantidade de vezes que eu ouvi pessoas dizer: irmãos e irmãs, nós comprados com sangue de Jesus, que receberam pelo menos um talento, um dom, pelo menos, dizer assim: eu não sou nada, sou só membro de banco, eu não tenho ministério nenhum, pastor nunca me chamou, nunca tive oportunidade, é por isso que eu não faço nada, eu só fico ali dizendo amém, glória a Deus. Servo mau e negligente, não deveria ter investido o talento que o Senhor lhe deu? Mas eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer porque não está fazendo. Envolva-se com o trabalho da sua igreja, dos seus irmãos, visite, leia a Bíblia para alguém, vá cantar um cântico, levar uma sopa para o enfermo, passe um pano para tirar a poeira dos bancos da igreja, lave os vasos sanitários da igreja, veja se o pastor está precisando de alguma coisa para dar suporte ao seu ministério, que não é nada fácil. Mande mensagens pelo WhatsApp, não fique usando o WhatsApp o dia inteiro apenas para veicular bobagens. Mande mensagens. Procure uma maneira de servir o Senhor, porque se você começar a servir, uma hora você vai dar de cara com o seu ministério, com aquilo para o que Deus chamou você e para que o Espírito Santo capacitou você. E quando você der de cara com o seu ministério, você vai sentir como se a mão de Deus estivesse indicando para você: é isso. É aí que você deve investir agora o talento, o dom que eu lhe dei para você trabalhar. E também existe um segundo tipo de pessoa que eu lamento terrivelmente com relação ao serviço e enterrar o talento. Pessoas que dizem: eu já trabalhei muito por essa igreja, agora não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada. Pensa porque já trabalhou muito e não está fazendo mais nada, vai escapar da reprimenda do Senhor? Ou o servo, tendo trabalhado 1 ano e passando os outros anos sem fazer nada, pode ser chamado de servo bom, fiel, útil? Ou entendo pela palavra de Deus que a pessoa tem que servir durante a vida toda, até o final da vida. E aí implica também os idosos. Eu já estou cansado, eu já dei o que tinha que dar, agora eu vou pendurar chuteiras. Quer dizer que está pronto para ir para a sepultura, então? Já pode até morrer e dar o lugar para outro, deixar o banco para outro? Não, claro que não. Você também é importante para o Senhor. Irmãos, eu já completei 62 anos, eu me sinto jovem. Nem sempre o meu corpo se sente jovem, mas o meu coração sente. Eu estou estudando, estou fazendo faculdade de teologia com essa idade. Algumas pessoas acham estranho isso, mas eu não sei quanto tempo eu vou viver. Existem pessoas que decidem servir e morrem no mesmo ano. Existem pessoas que decidem esperar o tempo passar para ver o que vai acontecer e passa a vida inteira, décadas e décadas sem fazer nada. Eu não quero incorrer nesses erros. Eu quero fazer o melhor possível, investir o talento que o Senhor me deu, que não é meu, não é mérito meu, não é elogio para mim, é para o Senhor. Glória a Deus por isso, porque isso é qualificação que o Espírito Santo me deu, assim como deu alguma para você também. E eu não quero prestar contas ao Senhor e pegar um lenço onde está embrulhado o talento e eu deixei enterrado esperando a vinda do Senhor. Eu não quero ser repreendido por isso, eu quero servir. E acho que eu estou fazendo pouco e preciso aumentar. E se o Senhor me der vida
ainda até 80, 90, 100, 120 anos, ou 200, né? Se ele não vier até lá, e eu tiver vida, eu quero servir até o último suspiro, eu quero servir o meu Senhor, porque eu pertenço a Deus, eu não pertenço a mim mesmo. E você pertence a quem? Olha ao seu redor, existem pessoas que estão servindo, existem pessoas que estão usando os dons, estão dando sua contribuição em trabalho para a igreja. Essas pessoas que estão trabalhando, você fala, mas é uma meia dúzia. É até feio ouvir alguém dizer isso, mas é verdade, é uma meia dúzia. Uma igreja de 80 pessoas que tem meia dúzia trabalhando, significa que as outras 74 estão dependendo do trabalho dessa meia dúzia. Claro que os números aqui estão um pouco exagerados, mas você está em qual lado dessa equação? Do lado da meia dúzia ou do lado dos 74? Você está entre as meia dúzia de pessoas que trabalham arduamente para suprir o ministério que as outras 74 estão negligenciando? Ou você está do lado dos negligentes 74, que em vez de dedicarem a sua vida ao Senhor e ao povo do Senhor, estão só esperando que a meia dúzia faça sua parte? Porque quando alguém tem que fazer o seu trabalho, não é apenas o seu trabalho que está sendo feito. Essa pessoa está fazendo o trabalho dela também. E o ministério de cada um de nós não é brincadeira. Não é tão leve assim quanto possa parecer. Então, cada crente que trabalha, está trabalhando para dar conta do seu ministério, do seu próprio ministério, do seu próprio dom, mas também para dar conta do ministério e do dom daqueles que estão sendo negligentes e não estão trabalhando. Isso é terrível. E Paulo diz, graças a Deus porque deu todos os dons para vocês. Agora, como é que vocês estão usando, que é lamentável. Versículo 7. De modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que o Senhor Jesus firmará os crentes até o fim, para que permaneçam irrepreensíveis, para que estejam irrepreensíveis quando Jesus voltar. Bom, aí você, como alguns fatalistas ou algumas pessoas que creem na chamada irresistível de Deus, que eu não creio, alguns desses irmãos vão poder dizer, tá aí, está dizendo que o próprio Jesus vai firmar, então não tem como o crente cair. Aquele que é de Cristo vai ser firmado pelo Senhor até o fim. Só que Paulo estava escrevendo essa carta e no meio dessas pessoas havia aqueles que precisavam ser disciplinados. Disciplina naquele tempo estava falando em exclusão, como nós vamos estudar daqui para frente. Ora, se a pessoa está sendo excluída, desligada da igreja, não vai se confirmar, não vai finalmente se comprovar a palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus? Mas como é que a igreja pode desligar o que não estava ligado? Então quer dizer que a pessoa que está sendo disciplinada estava ligada à igreja e ao Senhor Jesus Cristo, porque senão não estava ligado nos céus. Isso significa que você não pode dar crédito a essa palavra de que você foi salvo, vai ficar salvo para sempre, vai ficar salvo até o fim, o Senhor vai firmar você até o fim. Vai firmar sim, se você permanecer, porque você foi chamado, você está em Cristo, mas foi chamado para se santificar, porque se não se santificar, cumpre-se a palavra que diz, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso serve para você também. Ah, mas eu acredito na predestinação e na eleição. O que você acredita, meu amado irmão, não move o caráter de Deus. Não muda a palavra de Deus. Você pode acreditar o que quiser, mas só vai ocorrer aquilo que Deus determinou. Então você pode acreditar na predestinação e na eleição, mas se Deus não determinou isso, não vai acontecer. E se você ficar esperando o final dos tempos, o final da sua vida, para comprovar que, mesmo que você não queira, você vai para o céu, você pode ter uma amarga surpresa no final. Portanto, é melhor você não correr esse risco. É melhor você correr atrás agora e procurar ser irrepreensível a partir de agora.
e fazer a sua parte na santificação e no serviço, para que quando você disser para alguém que Jesus Cristo é o Senhor, você não esteja mentindo, porque Ele só pode ser Senhor daquele que serve, daquele que trabalha por Ele, daquele que faz o que está ao seu alcance. E eu quero muito que esta palavra esteja alcançando a maioria como uma confirmação de que a maioria está no caminho certo. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso não é 100%. Então, maioria ou não, há pessoas que precisam ouvir esta palavra para acertar sua vida com o Senhor. Ah, mas eu já acertei minha vida com Jesus Cristo e meus pecados foram perdoados. Com o Salvador você já acertou sua vida. E com o Senhor, aquele que vai pedir contas, vai prestação de contas do talento que você recebeu, já acertou com Ele também? É hora de você pensar nisso, não é? Bem, irmãos, nós podemos ver, chegando já próximo ao final desta aula, podemos ver que Deus sempre é digno de ser elogiado pelos seus servos, pelos seus filhos. Sempre é digno. Ele sempre faz o melhor por nós. Ele sempre coloca aquilo que é necessário à nossa disposição para levarmos avante a obra do Senhor. Nós vamos ver nas próximas lições que Paulo se apresentou em fraqueza, em temor e tremor à cidade de Corinto para lhe evangelizar, procurar ganhar almas. E essa fraqueza dele, esse temor e esse tremor dele, não impediram a obra do Senhor. Pelo contrário, Deus manifesta o seu poder, a sua autoridade, sua divindade, quando os seus servos são humildes e se sentem fracos e se sentem insuficientes, mas mesmo assim vão à frente, vão avante e se dedicam a fazer a obra do Senhor. E Deus dá resultado a isso. Versículo 9, encerrando esse texto que nós estamos estudando, diz: fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos chamou para estarmos juntos em Jesus Cristo. Juntos. Não é divididos. Não é divididos um partido minoritário que trabalha e um majoritário que fica só vendo. Não é divididos entre aqueles que apreciam a palavra de A, de B ou de C. Não é entre aqueles que preferem determinada teologia e outra, e divididos. Não. Deus, o fiel, nos chamou para comunhão. Isto é, para estarmos juntos, para sermos um só corpo. Comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Há motivos para nós pensarmos, irmãos. Para nós darmos andamento ao nosso estudo, entrarmos nas próximas lições, comentar os próximos textos, é necessário que nós pensemos. Sejamos gratos a Deus pela igreja onde nós nos congregamos, sejamos agradecidos pelo que nós temos e onde Deus nos tem plantado, mas também nos lembremos, essa é a nossa família, nós precisamos trabalhar pela nossa família, nós precisamos nos alegrar com as vitórias dos nossos irmãos e chorar com o sofrimento daqueles que sofrem. Estarmos juntos, quer seja um momento doloroso, quer seja um momento feliz, estarmos juntos, irmãos, e oferecermos nossos ombros, nossas mãos, nossos corações, nossa vida, nos entregarmos para trabalhar para a edificação do corpo de Cristo e para crescimento do corpo de Cristo. Você está fazendo a sua parte? Eu posso dar graças a Deus pela igreja onde eu me congrego. Você também pode? Dê graças a Deus e faça a sua parte. E que o Senhor abençoe você e você participe alegremente disso que Paulo fala no versículo 9. Chamados para a comunhão entre nós, vivemos como irmãos, como família, e deixarmos para trás todas as nossas diferenças de opinião e passarmos daqui para frente e olhar para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que tem um prêmio maravilhoso no final da nossa carreira. Amém.